Irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que se encontra em Mateus capítulo 4 e versículo 1. Estarei ministrando nesta noite sobre fome do quê? O tema dessa ministração, ela tem por objetivo de nos trazer uma reflexão sobre fome, e fome do quê que a humanidade tem. Amém? Glória a Deus. Em Mateus capítulo 4, versículo 1 diz: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando a ele o tentador, o diabo, meu irmão, chegou diante de Jesus e disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem ou se tornem pães. Ele respondendo, disse-lhe: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e toma-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Então disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então lhe disse Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestará culto ou servirás. Amém? Glória a Deus. Nós vimos aqui, nessa passagem de Mateus capítulo 4, versículo 1 em diante, após Jesus ter sido batizado nas águas por João Batista, ele foi conduzido ao deserto para ser tentado, provado pelo diabo durante um espaço de 40 dias. Quando a gente lê essa passagem, a gente começa a notar Satanás provando Jesus o tempo todo. E ele é conhecedor da palavra. Ele fala para Jesus, também está escrito, ele leva um pináculo, leva um alto trono e pede para que Jesus se lançasse de lá abaixo. E ele fala que na palavra também estava escrito que Deus daria ordem aos anjos para que pudesse segurar. Ele conhece a palavra muito bem. Jesus, após 40 dias de jejum no deserto, ele sentiu fome. Não aquela fome que se compara a pular uma refeição durante o dia, mas aquela fome a quem estava queimando as suas reservas de gordura de seu corpo. E agora o organismo passa a consumir os tecidos. Então não era aquela simples fome que a gente deixa de almoçar, ou deixa de fazer alguma refeição durante o dia. Era uma fome terrível. Uma fome que os tecidos parecia que estava sendo consumido no organismo de Jesus. Foi nesse momento que Jesus foi testado, foi provado pelo diabo. Neste momento, Satanás tenta Jesus, mas Jesus responde: está escrito que não somente de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Amém? Jesus poderia, meu irmão, transformar aquelas pedras em pão? Sim ou não? Poderia. Porém, não fez por dois motivos. Por que Jesus não pegou e para provar para Satanás que ele era Cristo, e pegou aquelas pedras e transformou? Está aqui, eu posso transformar. Está aqui, eu posso fazer, eu sou o Filho de Deus. Ele não fez, por dois motivos. Primeiro motivo, porque ele não transformou aquelas pedras em pão. Ele poderia ou não? Sim. Só que ele não fez, porque ele não obedece
Satanás. Ele não obedece Satanás. Então, por ele não obedecer Satanás, ele não transformou aquelas pedras em pão. E segundo, porque Jesus confia na providência do Pai Celestial. Ele poderia trocar aquele momento por qualquer prato que viesse, qualquer comida, mas havia um propósito maior na vida de Jesus. Então por isso que ele não transformou, porque ele acreditava na provisão celestial. Glória a Deus. Primeiro, ele não obedece Satanás. Segundo, ele aguardava a providência do Senhor. Sua vitória, meu irmão, a vitória de Jesus é manifesta pela análise das tentações de Cristo no deserto. Sabedoria da própria palavra de Deus, sendo ele o Cristo, o verbo, dotado de sabedoria divina, poderia usar palavras suas, mas preferiu ser exemplo a toda geração. Amém? Jesus é o verdadeiro exemplo do cristão. E a vitória sobre o inimigo é encontrado nas próprias escrituras deixadas por Deus para a humanidade. Jesus agiu como Adão deveria ter agido. Jesus fez o contrário de Adão. Glória a Deus. Então, o inimigo desde o começo tem tentado desviar o propósito de Deus que ele estabeleceu para a humanidade. Mateus capítulo 4 e versículo 5. O diabo transporta Jesus a um pináculo para tentar Jesus. E ele, ao transportar Jesus, ele diz: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Abra sua Bíblia, por favor, em Salmos capítulo 91, e versículo 11. Satanás, nesse momento, ele foi astuto, ele foi mentiroso, ele usou parte da escritura fora de contexto. Desta forma, deslocou a ideia original que dizia sobre a vida de obediência e confiança de Jesus para com Deus em todos os seus caminhos. Então, em Salmos, capítulo 91, versículo de número 11, está escrito, ele pegou esse versículo, ele pegou esta parte isolada e aplicou naquele momento. Ele fala: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardares em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com os teus pés em pedra. Ele pegou essa parte. Você está entendendo? Que o diabo também conhece as escrituras. Ele quer usar, muitas das vezes, passagens isoladas para confundir os cristãos. Ele tentou confundir Jesus naquele momento. Só que Jesus, ele sabia do propósito original dele. Amém? Nessa passagem, Jesus deixa claro que existe dois tipos de alimento. É nesse ponto que eu gostaria de chegar nesta noite. O tema fala sobre fome de quê? Então nessa passagem Jesus deixa claro que existe dois tipos de alimento: o espiritual e o natural. Também diferencia fome de saciedade e ensina a escolher não satisfazer os anseios do próprio corpo. Quantos aqui conhecem a história de Adão e a sua queda? Então Adão, ele foi criado com o propósito de produzir seres semelhantes a si, que manifestasse a mesma semelhança divina que ele carregava. Deus, na sua total sabedoria, Deus decide criar o homem segundo a sua semelhança, segundo a sua imagem. Ele desce e forma o homem do pó da terra.
conforme a sua imagem. Deus sopra no homem o espírito de vida. Então Deus soprou no homem algo que só ele podia fazer. Deus soprou no homem o espírito para que ele pudesse dominar, para que ele pudesse fazer aquilo que ele foi criado para fazer. Então o homem carregava, logo no início, a semelhança de Deus, a divindade de Deus dentro de si, e ele foi criado para isso. De repente, o homem cai, o homem peca, Adão cai, Adão peca, e automaticamente isso foi gerado em todos que hoje nascem, já nascem com a natureza pecaminosa. Eu fico imaginando se Adão não tivesse pecado, como que seria a geração de hoje? Como que as pessoas nasceriam no tempo de hoje? Nasceria com a sua natureza, com a divindade de Deus dentro de você. Porque se o homem hoje, ele nasce pecador, por causa que lá atrás o Adão pecou, então, meu irmão, seria totalmente diferente. Então o pecado, porém, arrancou esse propósito, e por isso todos os homens se tornaram pecadores por natureza. Romanos capítulo 5, e versículo de número 12. Romanos 5, 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Cristo, entretanto, ele veio como o último Adão. Seu papel não era apenas perdoar os pecados da humanidade, mas cumprir a vontade de Deus e criar a partir dele uma linhagem que fosse semelhante a Deus. Se o propósito de Deus sobre a vida de Adão, o primeiro Adão, era de implantar em Adão, e através de Adão, uma linhagem santa, uma linhagem que fizesse somente a vontade de Deus, e ele cai, o propósito de Deus continua de pé. O propósito de Deus continua de pé para ser cumprido. Então Deus manda Jesus, ele manda o segundo Adão, para cumprir o desejo, a vontade do coração de Deus. Irmãos, o inimigo também não muda. O inimigo vem após o batismo do nosso Salvador e apresenta para ele um alimento. Ele apresenta para Jesus uma proposta de alimento, mas que por detrás daquela proposta havia a desobediência. O veneno daquela proposta era a desobediência. Aleluias. Romanos capítulo 5 e versículo 17 ao 19, diz assim: se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os seres humanos para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos para a justificação que dá vida. Que dá vida. Por quê? Como? Pela desobediência. Meu irmão, a gente vai continuar lendo. Mas em que o Adão pecou? Ele pecou na desobediência. O inimigo apresentou essa mesma proposta para Jesus. E nesse tempo também, esta proposta tem sido oferecida para os filhos e para as filhas do Senhor. A proposta de saciar a sua alma, encher a tua alma daquilo que não é
do reino. Vamos seguir. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Tudo, Jesus foi excelente. Em tudo o Senhor Jesus cumpriu cada propósito de Deus. Em carne, viu, meu irmão? Jesus estava em carne, meu irmão. Todas as tentações, todas as aflições, tudo aquilo que vivemos, Ele viveu na pele aqui na terra. O pecado original de Adão, ao desobedecer a Deus, envolvia comida. E Jesus, primeiramente, foi tentado também com comida. A proposta por trás desse alimento era a desobediência. A queda de Adão levou à necessidade de redenção. A tentação de Jesus visava comprometer a redenção que havia sido disponibilizada. Jesus foi fiel e declarou: o ser humano, ele não viverá somente de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus declarou isso, que não só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. Dois tipos de alimento eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem uma passagem bíblica no Antigo Testamento que muito me chama a atenção quando nós começamos a falar sobre comida, sobre fome. Esaú trocou sua primogenitura por um prato de lentilha, porque estava com fome e não soube esperar um pouco mais pela provisão do Senhor. Esaú desprezou a sua herança. Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. A primogenitura dava a ele o direito de liderar a adoração a Deus e chefiar a família. Dupla porção da herança paterna. Direito à bênção do concerto, conforme Deus havia prometido para o seu pai Abraão. Amém? Gênesis capítulo 25, versículo 29 ao 30. Diz assim: e Jacó cozera um guisado e veio a Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú: a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. No momento de cansaço, no momento de fome, ele não teve um autocontrole, o domínio suficiente para dizer não a uma necessidade momentânea, e desprezou a bênção espiritual por um guisado vermelho. Por um momento, nós colocamos tudo a perder. Por um momento de prazer, destruímos toda uma herança designada pelo próprio Deus. Havia uma bênção paterna, havia uma herança paterna. Só que Jacó, ele entendia o valor. Jacó compreendia o valor. Esaú não. Esaú era alguém do campo. Esaú ia para o campo caçar. Seu pai amava, Isaac amava Esaú, porque Esaú caçava, Esaú pegava aquilo que Isaac gostava. Tão pouco Esaú valorizou a sua primogenitura, menos do que um prato de lentilha, isso por livre escolha. Jacó não forçou. Jacó não chegou a forçar para Esaú comer aquele prato de lentilha. Jacó ofereceu em troca da sua primogenitura.
O inimigo não vai chegar diante de você e colocar comida na sua boca. O diabo não vai chegar nos filhos de Deus, nas criaturas de Deus, e colocar comida na sua boca. Ele vai te oferecer, a proposta é oferecida todos os dias. O banquete do diabo é posto todos os dias. Os filhos de Deus estão sobre uma mesa, proposto pelo próprio Deus. Coma e beba. Em contrapartida, o diabo também oferece os manjares dele. Então, ele trocou a bênção de Deus por prazer momentâneo. Jacó, ao contrário de seu irmão, desejou as bênçãos de Deus para a sua vida. E dele vieram as 12 tribos de Israel. E da tribo de Judá veio já o Salvador do mundo. Da tribo de Judá veio o Salvador do mundo, o Filho de Deus. Então Deus falou, na verdade, na hora que eu estava preparando, ouvindo Deus compartilha no meu coração, para mim compartilhar nesta noite, que há muitos cristãos, hoje, que são como Esaú. Poucos como Jacó, impacientes, tentando conseguir algo pelo próprio esforço, e não espera o tempo do Senhor. Seja um emprego novo, seja ministério, seja família, relacionamentos, isso impede de receber. A impaciência impede de receber a bênção do Senhor. A impaciência impede de você avançar nos propósitos do Senhor. Que nesta noite nós possamos receber uma porção de paciência. A paciência é um dos dons do Espírito, meu irmão. A paciência, ela tem os seus frutos. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus, assim diz a palavra do Senhor. Há tempo para todas as coisas. O que você está vivendo hoje pode ser somente um momento. O que você está vivendo hoje pode ser simplesmente um momento passageiro. Mas não perca a bênção, não perca as heranças do Senhor por algo passageiro, por um prato de lentilha. Essa fome que muitas das vezes tem surgido é fome de Deus, é fome da presença do Senhor. Glória a Deus. Esaú pagou caro, meu irmão, por sua carnalidade, pois perdeu a sua bênção. Hebreus capítulo 12, versículo 16. Glória a Deus. Hebreus capítulo 12 e versículo 16 ao 17. Deixa eu achar aqui. Diz assim: e ninguém seja fornicador ou profano, como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Porque bem sabeis que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrima o buscou. João capítulo 3 e versículo 6 diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O ser humano é um ser natural. Portanto, ele precisa de alimentos, nós precisamos de alimento para a sobrevivência, sim ou não? Alimentos natural. Precisamos comer fruta, precisamos comer comida, precisamos tomar café da manhã, sim ou não? Mas também nós precisamos se alimentar espiritualmente. Nós precisamos buscar o Senhor
constantemente. Nós precisamos ser cheios da presença dEle. Meu irmão, o cristão precisa ser cheio do Espírito Santo. O cristão precisa ser cheio da presença de Deus, exalar a presença de Deus aonde quer que ele esteja. Aleluias. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13 diz: os alimentos são para o estômago, e o estômago existe para os alimentos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 diz: como criança recém-nascida, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhe seja dado o crescimento para a salvação. Cada um dos alimentos possui valor e proposta. O alimento natural e o alimento espiritual, eles têm um propósito fundamental. O alimento natural, além de necessário, é uma dádiva, mas é necessário a percepção de que o alimento espiritual é igualmente essencial. A comida espiritual significa não viver somente do pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Trata-se de mais do que ler a Bíblia e meditar nela, mas andar em obediência com a palavra. Você viver pelo Espírito vai muito mais além de você meditar na palavra, mas ele chega a um ponto de confrontar a sua obediência. Ele chega a um ponto de confrontar o teu eu, para que você ande de acordo com as palavras do Senhor. O alimento espiritual, ele vem diretamente do trono de Deus para o teu espírito. O alimento espiritual tem por objetivo de te manter de pé todos os dias, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, em todas as áreas da tua vida. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 diz: se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo, nutrido as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Quantos aqui quer ser cheio da presença de Deus? Quantos aqui quer passar a mensagem de Deus para outras pessoas? Isso com verdade, isso com ousadia, isso com unção, isso com graça. Quantos aqui deseja isso? Você só vai passar todas essas verdades do Espírito se você realmente estiver cheio da palavra, cheio da presença do Senhor. Irmãos, o alimento espiritual te enche de tal forma que quando Pedro se levantava entre os irmãos, ele levantava com ousadia no Espírito, falando daquilo que ele ouvia do Espírito, daquilo que ele ouvia do Pai. Então ele se levantava ousadamente. Na primeira ministração de Pedro, mais de 3.000 homens foram convertidos, mais de 3.000 homens entregaram sua vida para Cristo. A Bíblia conta que chega um certo dia que a presença do Espírito enche toda aquela casa, e o dia de Pentecostes acontece, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Cristo disse que o homem não viverá somente do pão, somente da palavra, não, da comida, perdão. Não vai viver somente da comida. Você vai se fartar de comer, você vai se fartar com alimentação natural, mas isso não vai te deixar totalmente completo. O que vai te deixar totalmente completo é o alimento espiritual. Porque Jesus deixou isso claro quando ele passou pela tentação de 40 dias e 40 noites. Ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada, sem beber nada. Porque ele passou por aquele momento para nos deixar como exemplo. Ele mostrou ali que as oferendas de Satanás, que os manjares de Satanás, não podia desviar ele do plano original de Cristo. Você acredita que você tem um chamado? Você acredita que você tem um propósito de Deus? Então fique esperto.
Porque as propostas de Satanás, ela tem vindo para te desviar dos propósitos de Jesus. Ah, Deus. O alimento para o espírito é necessário. Um evangelista chamado Fred Francis foi um evangelista norte-americano. Foi um dos primeiros autores a publicar sobre o ensino bíblico cristão da cura divina. Uma coisa interessante que esse evangelista compartilha, eu gostaria de trazer nesta noite um certo dia, esse evangelista, grandemente usado por Deus, em curas, em milagres, falando acerca das pessoas que se questionavam por não terem fé o suficiente para ser curado. Ele estava num grupo, e existiam pessoas naquele momento que estavam questionando porque não tinha sido curado, estavam com pouca fé. E Fred lança essa palavra para essas pessoas: alimentam o corpo com 3 boas refeições por dia, e o espírito com um só lanche frio por semana. Ele chega a compartilhar essa passagem, essa palavra com eles, porque o milagre tem que ser acompanhado de fé. Sim, o milagre, ele tem que ser acompanhado de acreditar. Só que precisa ser alimentado também. O espírito precisa ser alimentado também. Então assim, muitas pessoas, eles levam como prioridade somente o alimento natural. É importante sim, para a sobrevivência do corpo físico. Mas o alimento espiritual, ele é necessário para você se manter de pé na sua vida espiritual, na sua intimidade com Deus, na sua busca por Deus, no seu devocional por Deus. É necessário você ser alimentado espiritualmente para você ter um contato íntimo com Deus. Então, fome e saciedade. Eu gostaria de compartilhar com você sobre fome e saciedade. Lucas capítulo 6, versículo 21. Diz, eu vou ler um pouco rápido, você pode acompanhar a sua Bíblia, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Bem-aventurados são vocês que agora têm fome, porque serão saciados. Jesus não fala da fome e da saciedade de maneira literal, mas sim que a fome pelas coisas espirituais leva à saciedade espiritual. Mas aquele que está farto, sem apetite pelas coisas espirituais, acabará passando fome. Aquele que enche sua alma de coisas do mundo natural não encontrará espaço para o apetite espiritual em buscar a presença de Deus. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 11, diz: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje lhe ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido e estarem fartos, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicar o seu gado, os seus rebanhos, e aumentar a sua prata e o seu ouro, e ser abundante tudo o que vocês têm, se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Quanto maior a busca pelo Senhor, maior a fome. A partir do momento em que as coisas naturais ocupam o coração do homem ou da mulher, roubam o trono daquele que deve ser o centro. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum de se multiplicar o seu saldo bancário. Não tem problema nenhum de você alcançar os maiores níveis, os maiores escalão profissional.
Não tem problema nenhum. O problema é quando tudo isso acontece e rouba o lugar que pertence somente a Deus. O problema está aí. O problema está quando as coisas naturais começam a preencher um lugar que só Deus pode preencher na nossa vida. É preciso viver em busca constante, e só assim a fome será constante. É diferente. Quando você vai à presença do Pai, e você recebe uma porção de alimento espiritual, no seu devocional, no seu quarto secreto, aonde quer que seja que você está buscando a presença dEle, e aquele alimento espiritual te preenche. Passa um pouco de tempo, você vai querer mais se alimentar disso, você vai querer mais ser preenchido por esse alimento espiritual, e assim é constante, porque cada alimento que desce ao espírito do homem e da mulher, ele desce para fortalecer, para você ter um tempo de sobrevivência aqui na terra maior, um tempo de sobrevivência espiritual maior, de cumprimento de cada propósito que o Senhor tem estabelecido. O alimento do Senhor que desce para o espírito do homem, desce com o propósito de manter ele de pé, para os cumprimentos das promessas que ele tem. Qual o propósito que desce esse maná diário dos céus? É de manter o teu espírito de pé, é de manter a tua salvação de pé, é de manter os milagres da vida de pé. Se você parar de comer o alimento natural por um certo tempo, você vai morrer. E se você parar de se alimentar do Senhor, você vai morrer. E essa morte é mais perigosa do que a morte do alimento natural. Por quê? Porque todos, se Cristo não voltar, vai voltar para alguns. Todos vão passar dessa para melhor. Só que precisa se alimentar espiritualmente para ter seu lugar nos céus. Uau! O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e são vida. Está em João capítulo 6, versículo 63. Para uma vida espiritual intensa, é a chave, é viver pelo Espírito. Qual é a chave? Hoje, para o cristão viver bem, é viver pelo Espírito. A privação de alimento tem a ver com humilhação. O que é isso? Privação. Eu quero trocar essa palavra e colocar o jejum de alimento tem a ver com humilhação. Daniel capítulo 10, versículo 12. Eu gostaria de compartilhar com vocês. Daniel capítulo 10, versículo 12. Diz assim: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante a Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. O anjo desce para trazer para Daniel aquilo que o Senhor havia ordenado, aquilo que o Senhor havia liberado. E o anjo fala para Daniel que ele tinha visto que Daniel havia aplicado o coração dele e a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Ele se humilhou, ele colocou um propósito de não comer até aquilo acontecer, até o reino espiritual, até o mundo espiritual fosse movido. Salmos capítulo 35 e versículo 13. Salmo 35, 13. Diz assim: mas quanto a mim, quando estavam enfermo, as minhas vestes eram pano de saco, humilhava a minha alma com o jejum, e a minha oração voltava para o meu seio.
e também com fome. Cristo, ao citar que o ser humano não vive só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, estava em um contexto em que tinha imposto sobre si mesmo humilhação e fome, mediante um jejum de 40 dias. Existe algo por trás desse propósito, jejum. Quando você se submete a um jejum, você enfraquece a sua carne, mas você fortalece o seu espírito. Existe poder por trás do jejum. Por isso que Jesus fez aquilo. Por isso que Jesus jejuou com um propósito. E o inimigo o tempo todo tentando desviar do propósito. Ministério de Louvor, se puder, por favor. A Valnice, ela chega a compartilhar. O nosso espírito é fortalecido na proporção em que a carne é enfraquecida. O controle dos fortes, apetite da carne possui a voz mais apelativa em nós. Será uma excelente disciplina, que muitos contribuirá para que o aprendizado na vida do espírito, no jejum, quando aprendemos a dizer não a um apetite, do qual depende a nossa sobrevivência, estaremos certamente entrando no caminho do domínio próprio de outras inclinações. Então, revista-se do Espírito. O Senhor deseja te levar a níveis mais profundos, que só serão alcançados através da fome espiritual. Então corresponda ao chamado dele. O mundo quer que nós sejamos cheios. O mundo quer que sejamos cheios de coisas que nos levam ao caminho oposto daquilo que foi proposto para ele. Eu não sei como é que está a sua vida, não sei o nível de luta, o nível de provas, o nível de tentação que você tem sofrido. Mas é preciso, nesta noite, entender que é necessário você se alimentar do Espírito, se alimentar do Senhor. Glória a Deus. Se coloca de pé, por favor. Vamos adorar o Senhor, vamos louvar a Deus. Fecha os teus olhos. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor. Queremos ser cheios do Teu Espírito Santo. Queremos nos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios do Teu Espírito Santo. Encha-nos até transbordar. Encha-nos até, ó Deus, ficarmos completamente cheios da Tua unção, do Teu Shekinah. Ó Deus, eu te peço, Pai, que onde tenha um coração, Pai, sedento, um coração, Pai, em busca da Tua presença, Pai, corresponda com Tua presença, corresponda com fogo, corresponda com resposta. Aleluias. Glória a Deus.